Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes e eu tô aqui no canal Redimidos gravando mais um vídeo para passar a vocês uma mensagem de uma meditação que eu fiz agora há pouco. E em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo vai falar muito aos nossos corações nesse pequeno tempo aqui desse vídeo, amém? E eu peço a você que ainda não é inscrito aqui desse canal, do nosso canal, para que você se inscreva no canal, ativa lá o sininho, coloca lá todas as notificações para receber o nosso conteúdo. Se você gostar desse vídeo, deixa o joinha, deixa o like, deixa também um comentário, interage com a gente fica agradecido. E se você também puder fazer o compartilhamento, passar adiante esse vídeo, para que outras pessoas recebam essa palavra, essa mensagem em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Irmãos, a palavra de hoje, ela está em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 12. Antes da gente entrar direto na palavra, que é o que eu costumo fazer, eu quero refletir com vocês sobre algo que é muito importante. Foi importante no passado, é importante hoje no presente e será importante até o fim, Até o fim. Então, tem que ser falado. Nós, cristãos, às vezes achamos que nós estamos em um patamar muito elevado, diferente das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ou diferente das pessoas que seguem outras religiões, outros ensinamentos, que não são cristãos. Então a gente acha que por estarmos dentro de uma congregação ou por estarmos adquirindo algum conhecimento da palavra de Deus, nós já estamos completamente livres de qualquer investida de Satanás, livres das tentações, livres de cometer pecados, como se a gente tivesse comprado um ticket, salvação garantida. Continue vivendo à vontade, é só continuar indo lá na igreja, é só continuar lendo a Bíblia, mas fazendo aquilo que você ainda quer, que tá tudo certo. Mas não é assim que funciona, irmãos. Nós cristãos temos que todo dia tomar a nossa cruz com Cristo. Todo dia a gente tem que saber que a gente tem que matar a nossa carne, aniquilar a nossa vontade própria. E isso é uma luta, irmãos. Uma luta que nós vamos ter que enfrentar diariamente até o dia que o Senhor Jesus voltar. Eu não vou entrar em detalhes, escatológicos sobre isso, porque eu não tenho também, como é que se diz assim, um conhecimento sobre escatologia. Mas o que eu sinto no meu coração que o Espírito Santo foi muito forte em relação a isso é que todo dia nós temos que viver como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Pode ser agora que eu estou gravando esse vídeo, pode ser daqui 2 segundos, pode ser daqui 1 semana, 1 ano, a gente não sabe. Mas o que eu, cristão, eu tenho que saber é que eu tenho que viver todo dia, lembrando, Jesus vai voltar. Jesus está batendo a porta, ele está voltando. Amém? Porque a partir do momento que eu começo a ter esse entendimento, essa responsabilidade, ela é minha, de viver aquilo que eu ouço nas pregações, de viver aquilo que eu estou lendo na palavra. Não é só uma historinha bonita que eu vou lá, leio e fico emocionada, fico feliz e tal, mas tem a parte do cumprimento daquela verdade, daquela palavra, amém? E às vezes os cristãos acabam se deixando influenciar pelo mundo, que é o sistema mundo, que é o sistema do maligno, do iníquo. E a gente começa a viver uma vida como se Jesus fosse voltar lá na frente e eu soubesse exatamente o dia e a hora. Irmãos, nós não sabemos. Não nos foi revelado a ninguém. Jesus
mesmo disse que só o Pai sabe o dia, a hora, o momento. Então a nós é dada essa responsabilidade, irmãos, de viver todo dia, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E Ele vai voltar, isso é uma certeza, uma afirmação deixada para nós, amém? E o que eu quero falar sobre isso rapidamente aqui hoje é o pecado. O pecado é algo que nós temos que saber que, apesar de sermos cristãos, nós ainda cometemos alguns erros. Nós ainda estamos cometendo alguns pecados que às vezes não são aqueles pecados que a gente olha e fala, nossa, isso daí é errado, isso daí eu não pratico, né? Quando a gente observa a vida dos outros. São pecados que passam despercebidos, como uma mentirinha inocente, como falar da vida de outra pessoa, que seria uma fofoca, não é? Mas aí você já não chama mais de fofoca, né? Você fala, não, eu tô só comentando aqui. Que é ficar olhando a vida dos outros, reparando na vida dos outros, julgando as pessoas pelo que elas comem, vestem, usam, o que elas fazem. Isso são alguns exemplos que eu tô dando, teria muitos mais, mas o Espírito Santo vai tocar no seu coração, tenho certeza, assim como tocou no meu. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. A gente é que às vezes finge que não tá ouvindo. Mas ele vai falar ao seu coração exatamente aquilo que você precisa ouvir. Então, eu quero falar com vocês hoje algo que eu li aqui num livro que eu tô lendo, o livro Contaminados pela Babilônia. Esse livro aqui, ó, A Sedução do Povo de Deus nos Últimos Dias. Esse livro é uma bênção. Eu não sei se eu vou saber falar exatamente o nome aqui do autor, Steve Gallagher, não sei se é assim que fala. Eu falei do jeito que está escrito aqui. Mas é uma bênção, gente. Se você tiver a oportunidade, tira um print aqui, anota o nome, compra ele, vende na internet, vende nas lojinhas de produtos, né, cristãos. Ele é uma bênção, esse livro. E eu tô quase finalizando ele e tem uns ensinamentos aqui que eu queria poder fazer vídeos falando sobre todos os ensinamentos que ele deu aqui, os alertas que ele fez. Mas eu selecionei alguns aqui do final para ir fazendo alguns vídeos. Algo que eu li aqui hoje me chamou a atenção para este vídeo em especial é o que um senhor chamado Oswald, eu não sei ler o sobrenome dele em inglês aqui, Oswald Chambers, enfim. O importante é o que ele disse, amém? Ele disse o seguinte: a essência do pecado é: eu não admito ser salvo por alguém que me governe, o que pode se manifestar tanto em um homem moralmente bom, quanto em um moralmente mau. O que ele está dizendo aqui é que a essência do pecado, ela está em quando a pessoa, independente de ser boa ou má, ela não quer ser governada por outra. No caso, nós cristãos escolhemos ser governados pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, por Deus. Nós escolhemos aniquilar, né, de nós a nossa vontade, sabe? Tipo, matar a nossa carne, falar não pro nosso eu, para que seja manifesta a vontade de Deus na nossa vida. Então, às vezes eu quero, tipo assim, ó, um GPS. Ele fala assim para você: vire à direita. Aí você fala assim, eu não vou virar à direita, eu vou virar à esquerda, porque eu acho que é melhor. Se o GPS está te mandando virar à direita, é porque ele está vendo que aquele ali é o caminho que vai te levar ao destino que você quer. Existem exceções, às vezes o GPS fala errado, mas vamos falar que esse GPS, ele se chama Espírito Santo, então ele nunca erra, amém? Bom, voltando ao exemplo. Então, se o GPS está falando para você vire à direita e você vira à esquerda, o que acontece com você? A chance é você se perder, não é? E provavelmente, se você estiver numa terra estranha, você vai se perder. Se você seguir o GPS e entrar à direita, e esse GPS é o Espírito Santo, que é 100% confiável, a chance de errar é 0. Você não erra, porque você está seguindo o seu Senhor, aquele que governa a tua vida. Então, irmãos, quando a gente faz isso,
a gente está se tornando algo que a gente fala muito para os jovens, sabe? Para adolescente, para criança. E às vezes nós somos essa criança grandona. A gente está sendo rebelde. Meu irmão e minha irmã. Rebelde. E o que seria isso, irmã Débora? Ser rebelde é você ir contra aquilo que o Senhor está falando para você fazer. Se o Senhor está falando para você, não dê ouvidos a isso, porque isso é Satanás falando no seu ouvido para você adulterar. Não cometa essa infração de trânsito, porque isso é Satanás falando para você fazer algo errado no trânsito, que vai te gerar uma multa, pode causar um acidente, uma briga de trânsito. Não fale essa mentira, porque essa mentira ela vai te envergonhar lá na frente. Você vai estar envergonhando ao teu Senhor Jesus, porque a mentira ela é descoberta, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado, irmãos. Então, o Espírito Santo ele está sempre guiando o cristão. O cristão é que às vezes nega estar ouvindo o Espírito Santo, porque ele quer ouvir o seu eu, a sua vontade, a sua carne. A sua carne é a sua vontade, irmão. A sua carne é aquela vontade que você fala assim, eu quero fazer isso, mas vai dar ruim lá na frente, mas eu quero, porque eu quero saciar o meu desejo de fazer aquilo. E o Espírito Santo está falando dentro de você, latente, não vai dar errado, não vai ser bom o fruto que você vai colher disso. Mas a pessoa vai e faz. E quebra a cara, irmãos, porque realmente o que você plantar, você vai colher. A semente de abacate nunca vai gerar um abacaxi. A semente de abacate sempre vai gerar um abacate. Então não adianta você plantar rebeldia, desobediência, pecado e achar que lá na frente Deus vai entender que na maior parte do tempo eu sou uma boa menina, eu sou um bom menino. E lá na frente ele vai entender, ele vai saber dar um jeito. Não é assim que funciona. Você vai colher de acordo com aquilo que você está plantando. E a colheita, né, ela vem para todos nós. Cedo ou tarde, mas ela vem. E Deus não erra. Ele sabe exatamente o que você plantou, porque ele se lembra de tudo. Às vezes você esquece, ou da onde que esqueceu, mas Deus não, Deus ele é justo. O pecado, diz mais aqui, ó, o pecado não tem a ver com moralidade ou imoralidade, e sim com o direito reivindicado para si mesmo. Uma deliberada e categórica independência de Deus, embora revestida de um vocabulário cristão. Como nós estamos falando aqui, irmãos, eu estou falando para você que é cristão, que teme a Deus, que respeita a palavra de Deus, ora, jejua, lê a Bíblia, faz devocional. Estou falando que isso aqui é para você. Irmão, nós cristãos temos que entender que o pecado, ele não tem a ver com o ato ser moral ou imoral. Porque o pecado, como eu falei no início do vídeo, ele pode ser algo muito simples e pequeno que, de repente, na sua cabeça, pecado é só algo, eu pegar e trair o meu cônjuge, eu ficar olhando e desejando outra pessoa, alguém que já tem compromisso, ou eu pegar e ir lá e passar a perna em alguém, sabe? Uma coisa muito grande, né? Roubar dinheiro de alguém, matar. Não, o pecado não é só isso. Então, o pecado tem outras coisas que, aparentemente, para o mundo, não é imoral, mas é pecado para quem é cristão, porque nós seguimos a Bíblia, nós seguimos aquilo que Deus nos mandou seguir. Então, de repente, aquele pecado que você comete não é um pecado imoral, né, para o mundo. Não tem problema. Lá fora as pessoas pensam assim disso, mas para nós cristãos, isso é errado. Então, o pecado ele tem a ver, sim, com um direito que o ser humano ele quer de fazer a sua própria vontade. Então, o pecado ele é muito mais sutil do que nós pensamos.
Porque na nossa cabeça foi colocado que pecado é só roubar, matar, adulterar, se prostituir, entendeu? E não, tem muitas coisas neste mundo que jaz no maligno, que são pecados que nós cristãos acabamos cometendo porque estamos tendo falta de conhecimento. E se nós temos falta de conhecimento, cristãos, a palavra de Deus diz que é só pedir para Deus que Ele te dá. Ele te dá sabedoria para você saber agir, para você saber reconhecer quando aquilo que parece inofensivo, na verdade, é uma cilada de Satanás para você pecar e você não está percebendo. A gente começa a querer a gente mesmo ter esses direitos de fazer as suas próprias vontades, suas próprias escolhas. Quando nós temos alguém que é o nosso Senhor, então nós servimos ao nosso Senhor. O servo, ele não tem essa vontade própria, ele segue a vontade do Senhor. Nós temos um Senhor que é amável, justo, fiel, abençoador, provedor. Ele é lindo, que é o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a vida dele em sacrifício perfeito para nos libertar do pecado, das enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz, né? De podermos ter uma vida tão assim abençoada, com a proteção de Deus, debaixo, né, da proteção de Deus. Jesus Cristo fez isso em nosso favor. E algo que nós não merecemos, até hoje nós não merecíamos e não merecemos. E Deus fez, porque Ele nos amou primeiro. E nós agora o amamos. E se nós amamos a Deus, nós temos que ler e aprender a palavra de Deus e guardar ela no nosso coração, que significa praticar, que significa ter essa diligência, né? Que é fazer corretamente aquilo que você tem que fazer, seguir aquilo que você tem que seguir. Isso vai nos tornar pessoas mais tementes a Deus. Então, quando aparecer uma oportunidade na sua frente, que fale assim para você, vai lá, faz isso, não vai dar nada não, ninguém tá vendo, é só uma mentirinha, é só uma olhadinha, né? É só uma cena que você vê na TV, mas daqui a pouco acaba a cena, passa. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. A gente tem que ter temor do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela fala que os nossos olhos, eles são as janelas da nossa alma. Todo o pecado, né, toda a consciência, ela começa na sua visão, naquilo que você está vendo, naquilo que você anda ouvindo por aí. Então, os olhos e os ouvidos nossos é o que faz com que a nossa mente comece a ter os pensamentos. E isso começa a gerar no nosso coração o pecado. E aí, quando o pecado nasce, é quando você vai lá e pratica aquele pecado. Isso é muito sério, irmãos. Então, eu vou finalizar agora assim com a palavra, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, nós temos que estar sempre vigilantes. Orai e vigiai. Por quê? O nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem que ele pode tragar. Então saiba que a sua luta espiritual, ela é desde quando você está no ventre da sua mãe, ela já começa e vai até o dia da sua partida para Nova Jerusalém. Aí lá na Nova Jerusalém a gente vai ter o quê? Paz, né? Alegria, adoração ao nosso Senhor, uma vida completamente livre. Tem até um louvor que fala: morte, choro, nunca mais, né? Por quê? Porque nós estaremos na nossa Nova Jerusalém, nós estaremos lá com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas aqui na Terra, nós temos que estar constantemente vigilantes, porque o nosso adversário, né, Satanás, ele está sempre tentando nos ludibriar, nos enganar e nos manter assim, sabe, no sono. Então, o cristão que não toma cuidado, que acha, não, eu já comprei o meu passaporte, tá aqui carimbado, eu tô salvo, tô dentro. Este está sendo o quê? Imprudente. Como aquelas virgens, né? Que a gente pode falar um outro dia sobre a história das virgens imprudentes e tinha as prudentes. Não seja como as imprudentes. Mantenha sua lamparina com óleo. Com óleo. Porque o noivo vem, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas ele vem. Então esteja com a sua lamparina cheia de óleo para que ela esteja acesa e que na hora que o noivo chegar, ele te encontre de uma maneira correta, de uma maneira que você consiga receber o seu galardão, porque você foi fiel até o fim, você cumpriu aquilo que as Escrituras pediam a você. Na verdade, não é nem um pedido, né? Porque o Senhor, ele não pede ao servo, ele manda. Então, os mandamentos nós temos que acatar para a nossa vida e seremos bem-sucedidos enquanto estivermos aqui. Porque quando a gente está debaixo, né, da ordenança do Senhor, praticando, né, a justiça de Deus, Deus também é fiel e justo para conosco. Então, ele vai te entregar suas bênçãos, ele vai te prosperar, ele vai te dar livramento, ele vai derramar a força, né, que é a alegria do Senhor, é a nossa força sobre a tua vida. Ele vai te dar condição, força, paz, sabedoria, para você ir até o fim da caminhada e no final receber a grande coroa que nós tanto queremos, né, irmãos? Que é a coroa da salvação, da vida eterna com o nosso Senhor. Amém? Então fica essa palavra, guarda ela no teu coração, medita nessas coisas e que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Tchau, tchau!